Oi gente, meu nome é Carolina, sou vice-capitã da equipe Milhagem e faço parte também do sistema de powertrain elétrico e comunicação, e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Scrum. No último vídeo nós falamos um pouco sobre a introdução ao ágil, sobre o manifesto, o que é o Scrum, algumas definições importantes para a metodologia, o sprint, definição de pronto e incremento, e hoje a gente vai falar dos papéis do Scrum, o Product Owner, Scrum Master, time de desenvolvimento e os artefatos também, que seria a backlog do produto, incremento e backlog da sprint, que são coisas que estão aí no dia a dia da metodologia. Começando então dos papéis do Scrum, que seriam basicamente as pessoas que estão envolvidas naquele time. Vamos falar primeiro do Product Owner, que seria o dono do produto, Mas o que é isso? Seria basicamente a voz do cliente dentro do time, representando, vários clientes ou um só, mas é importante sempre ser uma pessoa da equipe fazendo essa representação, O objetivo maior dele é estar focado no produto, ele deve conhecer muito bem o que a empresa, e o time vai entregar no final do projeto, e ele que define as tarefas que precisam ser entregues a cada sprint para, no final, dar o produto completo para o cliente. Então, ele que vai definir as prioridades do backlog, que a gente vai explicar um pouquinho melhor mais para frente, mas seria basicamente a ordem que as tarefas devem ser feitas para conseguir um bom alinhamento e desenvolvimento do projeto. É importante também, essa figura estar sempre à disposição do time para tirar qualquer dúvida. Ela é simplesmente a voz do cliente, Então, qualquer dúvida técnica, alguma especificação que não estiver clara para quem está desenvolvendo, aquele produto, isso deve ser sempre mantido em contato para tirar e eliminar esses possíveis impedimentos em relação ao cliente. Importante também, que pela metodologia, essa pessoa não faria parte do time de desenvolvimento. Ela não desenvolveria o produto, mas seria mesmo essa voz do cliente dentro do time. Falando agora então, do Scrum Master, que seria basicamente o gerente de projetos, Ele é o principal responsável por aplicar a metodologia no time. Então, seria quem promove o Scrum dentro daquela equipe, É muito importante ele manter o time focado nos valores do Scrum. E essa pessoa que é responsável por isso. Então, entre as suas responsabilidades, estão a organização de reuniões, o acompanhamento do trabalho, certificar que cada integrante da equipe tem as ferramentas necessárias para cumprir a função da melhor maneira possível, Então, é realmente elevar a capacidade do time. E uma característica muito importante, do Scrum Master é estar sempre ali e ser responsável por remover qualquer obstáculo ou impedimento que o time possa ter ao longo do desenvolvimento. Então, qualquer dificuldade técnica, qualquer dificuldade em relação a conceitos, demanda do cliente, ele também é responsável por fazer essa ligação entre o Product Owner e o time de desenvolvimento e permitir, que não tenha nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade para que eles consigam entregar as tarefas da forma desejada no melhor tempo possível. Ele também, pela metodologia, não faz parte do time de desenvolvimento, mas é quem tem um contato mais próximo e faz essa ligação aí entre o Product Owner, que seria a representação do cliente, e o time de desenvolvimento, que é quem realmente está desenvolvendo o produto. Então, agora, falando do time de desenvolvimento, que também é conhecido como Dev Team, seria quem vai realmente colocar a mão na massa e fazer o produto acontecer. Então, a gente tem aí, algumas definições para esse time. A primeira delas seria que são times pequenos, de 3 a 9 pessoas, e isso é por foco, na eficiência. Você envolve mais quem realmente está trabalhando nas tarefas e evita perda de comunicação por ter um time muito grande. Então, você tem que sempre manter um balanceamento em um time pequeno, mas grande o suficiente para atingir o objetivo, que é entregar o produto final para o cliente. Então, quando ele é muito pequeno, você não tem o recurso necessário para completar o trabalho, mas quando ele é muito grande, você aumenta a complexidade do time. Então, é importante, você ter um planejamento para ter uma definição correta do número de pessoas que vão estar envolvidas, no desenvolvimento daquele projeto. Importante também, os times serem multidisciplinares. Todos que estão envolvidos naquele projeto devem fazer parte e contribuir para aquilo, ter o conhecimento necessário para desenvolver o produto e atender sempre a mudanças, que é uma característica muito forte do Scrum. E isso envolve não só os desenvolvedores de software, já que é uma metodologia voltada mais para isso, mas também todas as pessoas que estão envolvidas na parte
da prática do produto, qualidade, todo mundo faria parte desse time, justamente, né, com essa ideia de multidisciplinariedade também. E uma característica importante também é que são times auto-organizados, né? Então a ideia é que eles próprios definem quem vai realizar cada tarefa, tem autonomia para dividir essas atividades, né, reorganizar entregas, com o foco de diminuir a burocracia, né? Então o Product Owner é aquela pessoa que vai definir as tarefas que são necessárias, né, já que ele tem um contato mais próximo com o cliente e entende melhor o que é o produto que deve ser entregue, mas o time de desenvolvimento tem muita liberdade quanto a isso, porque, afinal, eles que estão desenvolvendo, eles sabem a forma melhor de dividir, de organizar essas atividades, né, para serem concluídas da melhor forma possível. Então, esses seriam, né, os papéis. Agora a gente vai passar para os artefatos, né, que seriam a backlog do produto, da sprint e o incremento. Começando então, né, da backlog do produto, seria o primeiro artefato. Basicamente, seria uma lista, né, das atividades que devem ser feitas. Então, as tarefas que devem ser entregues para o produto final do cliente e a ordem de prioridade para serem realizadas. E é muito importante na definição da backlog do produto, né, você estabelecer essa prioridade em que as tarefas devem ocorrer para você não ter nenhum problema de que uma tarefa que deve ser feita necessita da conclusão de outra antes e você atrasar o seu projeto. Então, essas tarefas, né, essas atividades devem envolver tudo o que precisa ser entregue para você concluir e entregar o produto no final completo, né? Então, toda a parte de documentação, diagrama, design de interface do usuário, tudo isso é incluso na backlog no produto, né? E não só a parte de programação em si, que seria o que a gente pensa a princípio, né, no desenvolvimento de software. Importante ressaltar também que não é um escopo fechado, né? A ideia dessa lista é ser realmente muito flexível, acrescentar e retirar tarefas ao longo do desenvolvimento, né? E você deve incluir as tarefas pré-definidas para iniciar as sprints, mas isso é uma coisa, né, que pode ser alterada no desenvolvimento do projeto, conforme a necessidade, a demanda e a expectativa do cliente, né? É muito comum, ao longo do desenvolvimento do projeto, você vai conhecer mais o seu produto, você vai entender melhor as necessidades que você precisa para entregar aquilo. Então, essa lista vai aumentando, sim, ao longo do tempo. Podem surgir mudanças também, tanto de parte do cliente, tanto de parte do desenvolvimento, que necessita acrescentar, retirar itens. Isso é uma característica muito forte dela, né? Então, até aqui a gente tem do lado, né, o Product Owner seria quem é responsável por elaborar essa lista, junto com o cliente, né, com um contato bem próximo. E a ideia é justamente essa, né, que você possa remover itens, dividir itens, acrescentar itens, reordenar, né, de acordo com a prioridade que devem ser feitos, sempre, né, estabelecendo essa hierarquia, e um refinamento, né, uma elaboração progressiva que você vai aprimorando cada vez mais conforme você vai desenvolvendo seu projeto. Como segundo aí, a gente tem um incremento, né, que a gente falou um pouquinho no último vídeo, que seria basicamente as entregas no final de cada sprint, né? Ter sempre algo palpável que o cliente possa ver, que você faça essas entregas para ir cada vez mais chegando perto do seu produto final ideal. Então, né, a definição do incremento está diretamente ligada com o que você vai entregar do Product Backlog, as tarefas, né, que são necessárias para que aquele incremento como resultado da sprint seja entregue no final. E, né, esses incrementos de cada sprint vão se juntando até formar, né, e se unindo e concluir o produto desejado. Por último aí, nós temos a backlog da sprint, né, que está diretamente ligada com a backlog do produto, né, o Product Backlog, mas que seriam as tarefas mais específicas que estão sendo desenvolvidas naquele momento, né? Então, as listas de tarefas que o time vai realizar e conseguir entregar naquele sprint em específico, né? Você retira os itens do Product Backlog e coloca eles na Sprint Backlog. Então, você deve ter como base, né, as prioridades definidas pelo Product Owner e a percepção da equipe do que é necessário para completar essas tarefas. Por isso, é muito importante também você já desenvolver o Product Backlog com uma hierarquia, né, para facilitar justamente a definição do que você deve fazer primeiro e o que você necessita entregar naquele sprint. Elas são definidas, né, escolhidas pelo time de desenvolvimento e sempre atualizadas pelo Scrum Master durante a sprint, como é que está o desenvolvimento daquelas atividades. Então,
O Scrum Master, né, que seria esse gerente de projetos, deve sempre analisar o que já foi completado, o tempo que ele acredita que ainda é necessário para completar as tarefas que ainda não foram feitas e permitir que no final daquele sprint, né, tudo aquilo que foi proposto seja entregue. Então, por fim, aqui, né, a gente tem só um esquema que mostra justamente esse ciclo, né, essa interatividade que é muito característica do Scrum. Então, a gente inicia aqui, né, com o Product Backlog. Essas tarefas, né, são selecionadas de acordo com a prioridade e são levadas para o Sprint Backlog, né, que seriam em específico as tarefas que vão ser entregues naquele sprint, né, naquele curto período de tempo, que geram um incremento, né, e esse incremento resulta tanto em problemas, atividades resolvidas, como novas, que vão surgir, ou alguma coisa que não foi concluída da forma correta, que não foi testada ainda. Então, essa lista é sempre dinâmica, né, e flexível para a gente estar tendo esse ciclo, né, que responde muito rápido a mudanças também. Então, essa seria a segunda parte do curso. Obrigada por assistirem até aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre os eventos do Scrum, né? As reuniões são muito importantes para a implementação da metodologia da melhor forma possível, né? Como as daily, sprint review e outras que nós vamos ver. Espero vocês. Até lá!